Vamos lá, gente, ó. Voltando aqui, ó. Tá gravando aí já, né? Beleza, né? Então vamos lá. Voltando, gente, com as nossas aulas de direito constitucional, tá? Na aula passada de constitucional, eu ministrei para vocês o artigo 194. Nós estamos estudando Seguridade Social. Lembrando que é uma matéria importante para o DEAP, né? O DEAP tende a fazer esses questionamentos aí na parte de Seguridade Social. Outros concursos também, mas sobretudo aqui o DEAP. E nós vimos todo o parágrafo único. Falei a respeito de todos os princípios da Seguridade Social, nós já estudamos, né? Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, né? Equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e gestão, o quê? O caráter democrático e descentralizado da gestão previdenciária e da Seguridade Social como um todo. Tá? Então nós já vimos tudo isso aí na aula passada, o artigo 194, o parágrafo único do 194. E na aula passada eu já comecei a fazer uma introdução para vocês do artigo 195, tá? Que ele fala a respeito do financiamento da Seguridade Social. Inclusive mostrei para vocês aqui a composição do orçamento. Por quê? Porque nas questões hoje, numa redação, por exemplo, ou numa questão até um pouquinho mais, vamos dizer assim, robusta sobre o financiamento da Seguridade Social, eles tendem, tá, a tratar da reforma da Previdência também e essa questão do financiamento da Previdência, né, da Seguridade Social como um todo. Lembrando o seguinte, ó, pode ser que o edital saia antes da reforma, aí não cai a reforma, tá? Mas pode ser que os editais saiam depois da emenda à Constituição. Aí você vai ter que saber como que era antes e como que ficou depois, tá? Porque, principalmente nesses assuntos mais robustos e complexos, você tem que lembrar como que era a regra antiga e também saber como que ficou a regra nova. Tem muita questão comparativa. Isso dura um tempo, entenderam? É claro que nos concursos mais para frente eles não vão mais cobrar a regra antiga. Mas bem nessa fase de aprovação, como tende a ser, vamos torcer para sair os editais antes, tá? Entendeu? Que aí não pode cobrar a reforma. Mas se porventura, se for fazer um concurso onde já teve a emenda à Constituição, já teve a reforma da Previdência, aí você vai ter que gastar um tempinho comparando ali, né, os principais pontos ali, porque isso sempre gera questão comparativa, tá? E olha só, quando eu falo do financiamento da Seguridade, é isso que as pessoas muitas vezes, né, se esquecem, tá? Eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou falando não só de financiar a Previdência Social, eu estou falando de financiamento da Seguridade Social no Brasil. E a gente já viu, Seguridade Social é saúde, é também Previdência Social e também tem o que, gente? Tem a assistência social, ok? Então vocês vão entender por que existe muita discussão aí se tem rombo ou se não tem rombo. Quem fala que não tem rombo, argumenta o seguinte, ó, mas peraí, quando eu somo todas as fontes de financiamento da Seguridade Social, não é deficitário. Quando eu somo tão somente a arrecadação previdenciária e a despesa previdenciária, aí é deficitário. Então depende muito de como você vê, né, o parâmetro ali. Se o seu parâmetro é só a arrecadação para a Previdência Social e as despesas de Previdência Social, é deficitário. Algo em torno de 200 ou 300 milhões, eu acho que é 200, esqueci quanto que é. Tá? Mas enfim, 200 ou 300 milhões aí, aliás, milhões não, desculpe, bilhões, tá? 200 ou 300 bilhões, né, de déficit na arrecadação previdenciária e na despesa previdenciária. Agora, quando você vai para a Seguridade Social como um todo, você teria ali, né, mais ou menos um empate se você desconsiderar a chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Porque aquela história, todo mês a União vai lá e pega 30% da arrecadação da Seguridade Social, tá, e pode gastar livremente em qualquer outro tipo de despesa. Se não tivesse esse 30% da DRU, você teria ali uma equivalência entre a arrecadação da Seguridade Social e a despesa com a Seguridade Social. Entenderam? Eu vou chegar nesse ponto da DRU mais à frente, vocês vão entender o que é isso aí. Acho pouco provável, numa questão de múltipla escolha, explorarem isso aí. Tá? É mais para vocês entenderem como um todo, principalmente o como ficou antes e como ficou depois. Então, olha só. Vou financiar isso aqui. Como é que eu vou financiar isso aqui? Primeira coisa, ó.
a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Por que é todo mundo que tem que financiar? Porque é a questão da equidade. Não só o governo, mas também a sociedade vai participar do financiamento. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Tá? De forma direta e indireta, nos termos da lei. Quando fala de forma direta, eu sou trabalhador. Abri meu contra-cheque. Não tem lá a minha contribuição? Está lá a minha contribuição direta. Aí, de forma indireta, ora, eu pago impostos. E os impostos entram no orçamento da União. E a União pega parte do dinheiro do imposto e paga o quê? Despesa de Seguridade Social. Por isso que fala de forma direta e de forma indireta. Tá? Então, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos. Então, eu tenho o orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. O que o concurso quer saber, muitas vezes, é quais são as contribuições sociais para financiar a Seguridade Social. Tá? Então, além do orçamento, além do dinheiro público orçamentário em si, eu tenho as seguintes contribuições sociais. Aí vem, ó, inciso primeiro, do empregador, na forma da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre. Então, agora eu estou falando da contribuição de quem? Do patrão. Tá? Então, tem que lembrar o seguinte, ó, que parte do dinheirinho aqui, ó, fora o orçamento, vem de quem? Vem do patrão. E aí, em regra, essa contribuição tem alíquotas diferentes, tá? Depende da área, não sei o quê, mas em regra, ela é de quanto? Ela é de 20%. É a contribuição patronal básica. Se eu tenho um funcionário que me custa R$1.000, se eu pago R$1.000 para ele, na verdade ele não me custa R$1.000. Ele já está me custando 1.200. Porque tem lá a contribuição patronal básica em cima disso. Tá? Então, ó, a contribuição do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre. A linha A, sempre um dos mais importantes. Aquela ali, ó, sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, todo mundo. Ah, um autônomo me prestou serviço. Em tese, lá no RPA, no recibo de pagamento de autônomo, eu vou ter ali os 20%. Ah, vou ter a prestação de um contribuinte individual, enfim, tem tudo. Em tese, todo mundo que trabalha, todo mundo contribui. Todo mundo que contrata trabalho, todo mundo contribui. Na teoria constitucional, não existe economia informal. Entenderam? Onde já começa a surgir um dos problemas. Quanto maior o nível de informalidade da economia, pior é o financiamento da Seguridade Social. Quanto maior o nível de formalização da economia, mais fácil é o financiamento da Seguridade Social. Porque na formalidade da lei do concurso, todo mundo que trabalha, contribui. Todo mundo que contrata, contribui. Entenderam? Então, eu tenho a contribuição do contratante, do empregador, e do contratado, do trabalhador. Beleza? Então, eu tenho aí essa contribuição. A da linha A, essa contribuição de 20%. Só que, além da contribuição patronal, e lembrando que essa contribuição patronal aqui, ó, que é da linha A, tá? Vou colocar aqui, ó, que é essa da linha A, ela é chamada de contribuição previdenciária. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que o dinheiro arrecadado com isso aqui não pode ir para a saúde. O dinheiro arrecadado com isso aqui não pode ir para a assistência social. O dinheiro arrecadado com isso aqui vai para que tipo de despesa? Previdência. Entenderam? Então, isso faz parte da chamada arrecadação previdenciária. É uma contribuição previdenciária. O dinheiro arrecadado com isso aqui tem que ir para o pagamento, para o custeio dos benefícios de previdência social. Entenderam? Aí, beleza. Aí você fala, tá, professor, mas o patrão não paga só isso, né? Na verdade, se eu colocar uma chave aqui, ó, o patrão também paga esses 20%, mas também tem ali, ó, um percentual respectivo sobre receita, né? Receita ou faturamento. Tem. Dependendo do tipo de empresa, você vai ter uma determinada alíquota, ou sobre a receita, ou sobre o faturamento. Aí, detalhe, essa contribuição,
ela pode pagar tanto a despesa previdenciária, quanto saúde, quanto assistência. Entenderam? Então é uma contribuição para a Seguridade Social como um todo. A previdenciária é essa aqui, ó. É a da linha A. Na linha B, né, deixa eu colocar aqui, né, ó, a linha A, a linha B. Na linha B, eu tenho uma contribuição que vai para a Seguridade Social como um todo. Isso é importante para o debate, para você entender quando que tem o rombo e quando que não tem o rombo. Tá? Por incrível que pareça, tem argumentação para os dois lados. Entendeu? Mas vamos lá. Né? Outra questão também, ó. Eu tenho uma contribuição na linha C, que é sobre o quê? Sobre o lucro. Tá? Então é um percentual. Aí depende do ramo de atividade, depende da respectiva empresa, tá? Que é uma contribuição sobre o lucro. Beleza? De novo, a contribuição sobre o lucro é para pagar tudo. Então, qual que é a única que é 100% previdenciária aqui? A patronal básica. Então, os 20% da contribuição patronal básica tem que financiar o quê? Os benefícios de previdência social. Só que, além do patrão, quem que contribui também? Opa, contribui também o empregador. Aliás, desculpa, o empregado, né? Então, ó, agora vem a contribuição o quê? Do empregado. E falei da contribuição do empregado, aí eu estou falando daquele valor que é retido no seu contra-cheque, tá? De 8%, 9% ou 11%, a depender do seu salário ali, ó, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Detalhezinho do antes e depois, tá? Se a reforma realmente passar da forma como ela está tramitando lá no Congresso. Então percebam claramente o seguinte, trabalhador contribui? Contribui. Tá? Aí tem lá 7, 8, 9, 8, 9 e 11. Né? Então, enfim, eu tenho lá a respectiva contribuição do trabalhador. Quando você aposenta, você para de contribuir. Concorda comigo? Ó, aposentei, já fui ali contribuindo ao longo da minha vida como um todo, nada mais justo que quando eu me aposente, eu paro de contribuir. Na reforma, se passar do jeito que está, tá, o aposentado vai continuar contribuindo. Entenderam? Vai ser igual ao servidor público. Tá? Então vai acontecer da mesma maneira. Tá? Tranquilo. Esquenta a cabeça. Beleza. Entendeu? Tranquilo. Então aqui, ó, falei da contribuição do trabalhador. O importante é hoje vocês lembrarem o seguinte, que você aposentou, você não contribui mais. Entenderam? Aposentei, eu não tenho mais contribuição. Numa eventual aprovação da reforma, e parece que isso vai passar, o aposentado contribui. Fica igual o servidor público, que hoje contribui mesmo aposentado. Tá? Então, eu tenho a contribuição do trabalhador. Então, eu posso afirmar claramente que patrões e empregados contribuem? Sim. O empregado contribui aqui, ó, com aquele reter, né? Com aquilo que vai ficar retido no seu respectivo contra-cheque. Vai lá 8%, 9% ou 11%, a depender ali da respectiva remuneração. Beleza? Aí eu estou falando justamente do desconto que vem no contra-cheque ali do trabalhador. Ah, só isso, professor? Não. Aí lembrando o seguinte, ó, isso aqui também, ó, essa contribuição, né, que vem do empregado, detalhe, ó, é contribuição previdenciária também. Ou seja, essa e essa só podem ser usadas para pagamento de qual tipo de despesa? De previdência social. Entenderam? É o que eu estava comentando com vocês. Quando eu somo essa arrecadação com essa arrecadação, e na hora que eu vou para essa despesa aqui, 200 bilhões de déficit. Por quê? Porque hoje eu tenho uma economia altamente informal, onde você tem cada vez menos pessoas contribuindo. E além do problema da informalidade, você tem uma modificação da pirâmide populacional brasileira. Realmente as pessoas estão demorando mais para morrer. E realmente tem mais pessoas idosas hoje do que pessoas trabalhando. Então você tem um problema previdenciário? Tem. Você tem um déficit de 200 bilhões. Tá? Então você tem que ter reforma da Previdência? Tem. Mas qual reforma que você tem que fazer? Você tem que fazer muitas vezes uma atualização dos respectivos valores, das idades. Tá?
Então, assim, você não precisa radicalizar numa proposta de reforma da Previdência, não. Porque quando você fala dessa contribuição e dessa contribuição, quando eu paro para pensar nisso aqui, ela é deficitária. Agora, quando eu pego todas as fontes de custeio da Seguridade Social e comparo com a despesa da Seguridade Social, ela primariamente não é tão deficitária. Para falar a verdade, na hora que você analisa os anos como um todo, tem ano que ela dá lucro, depende muito do quê? Do grau de informalidade ou não da economia. Quanto mais informal, menos receita. Quanto mais formal, mais receita. Entenderam? Então tem muito mais a ver com a questão da crise e com a informalidade do mercado de trabalho do que com um problema estrutural em si. Mas se você tem um prejuízo, né, quando eu comparo a arrecadação previdenciária e despesa previdenciária, tem. Dados aí de 2017, que que eu comparei ali, 200 bilhões, 200 ou 300, agora está me falhando a memória, mas eu tenho quase certeza que é 200, tá? 200 bilhões de déficit. Mas perceba o seguinte, além dessas duas contribuições, tem outras. Tá? Existem outras contribuições para a Seguridade Social. Por exemplo, inciso 3º, sobre a receita de concursos e prognósticos. Então, além dessas aqui, eu tenho a contribuição das loterias. Tá? Aí você fala, peraí, professor, quer dizer que quando eu jogo na Mega Sena, eu estou contribuindo para a Previdência Social? Você está contribuindo não só para a Previdência, você está contribuindo para a Seguridade Social como um todo. Você está contribuindo para a saúde, Previdência Social e assistência social. Tá? Mas como que é isso? Mais ou menos, grosso modo aqui, tá? Tem diferenças aí de acordo com cada jogo. Mas, grosso modo, 50% vai para a Seguridade Social, os outros 50% vai para a Caixa Econômica Federal e para o prêmio. Tá? Você tem ali, né, uma divisão dos valores ali. E é um valor considerável, gente, porque todo mundo, né, faz uma fezinha na loteria de vez em quando. Eles já notaram que é só a União? Ou, quando muito, um estado, tipo, né, uma loteria estadual, mas gerando dinheiro ali para uma federação catarinense de basquete, coisas do tipo. Isso acontece nos estados. Mas o grosso da arrecadação, né, de loterias vai para quem? Vai para a União. Tanto é que é a Caixa Econômica Federal quem administra as lotéricas no Brasil. Porque esse dinheiro vai financiar o quê? Vai financiar a Seguridade Social como um todo. E, além do dinheiro das loterias, o dinheiro do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a eles equiparar. Por que o importador tem que contribuir para a Previdência Social? Ora, se eu importo mercadorias, em tese, eu estou prejudicando a indústria nacional. Estou deixando de gerar empregos em massa aqui. Concordam comigo? Então, imagine o seguinte, eu crio uma enorme loja de departamento. Sou careca, sou mais velho, entendeu? E crio uma enorme loja de departamento. Né? Vou para uma cidade mediana do interior que não tem shopping. E visão, cara, tem visão. Entendeu? E vou montar lá, né, uma mega loja, né, de que vende tudo. Tem muita coisa nacional, mas boa parte das coisas são containers fechados que vêm da onde? Da China. Tá? Então eu pago sobre a minha função de importador, pago. Tá? E a alíquota ali, tá? Tem umas conversas que não paga, mas em tese paga. Então, em tese paga. Por quê? Porque eu tenho justamente a alíquota que é cobrada do importador. Ok? E por que eu tenho que cobrar essa alíquota do importador? Porque, na prática, ele está prejudicando a indústria nacional. Ele está prejudicando a geração de empregos no Brasil. Tá? Eu ainda acho que vai surgir um estudo no Brasil, assim, quando se instala uma mega loja desse tipo. Não só essa, porque em outros estados tem outras também. Quando eu chego uma mega loja dessa, que importa muita mercadoria da China, quantas pequenas empresas nacionais falem? Vão à falência. Entenderam? Então, assim, até que ponto é bom, até que ponto é ruim? Para o consumidor é ótimo, porque, né, um escorredor de pia chinês é muito mais barato que um escorredor de pia da Tramontina. Entendeu? Só para ficar num exemplo. Tá? Né? Realmente é bem mais barato. Mas espera aí, a Tramontina, em regra, tem as suas fábricas, se bem que ela foi para a China também, mas enfim, né? Uma empresa nacional, sei lá qualquer, tem a fábrica dela e gera emprego aonde? No Brasil. E
importadora não. Então é por isso que a importadora paga mais, entenderam? Então perceba o seguinte, ó, quando eu falo das fontes de financiamento da Seguridade Social, eu não tenho só essas duas fontes. Quando você vai para o debate, tá, da reforma, quem defende de uma maneira muito radical a reforma fica só de olho nessas duas arrecadações e na despesa previdenciária. Quem não defende a necessidade da reforma fala o seguinte, não, mas peraí, o sistema se equilibra. Ele foi feito pela Constituição para se equilibrar. Por quê? Porque você tem diversas fontes de financiamento, fora o orçamento da União, dos estados, né, dos municípios, tá? E para pagar não só a despesa previdenciária. Então, na hora de você fazer o orçamento ali, isso se equilibraria. E realmente, na hora que você olha ali o histórico, em regra, você tem um equilíbrio. Quando você tem arrecadação para a Seguridade Social e despesa para a Seguridade Social. Mas quando você pega o orçamento também, você descobre ali um rombo de mais ou menos uns 30%. Você fala, pô, professor, agora não entendi nada. Como assim? Está equilibrado e tem rombo? Aí que tá. Tem um detalhezinho que eu falo assim, o povo tinha que estudar uma emenda à Constituição, tá? Que foi a emenda constitucional número 97, se eu não me engano. 97 ou 95, agora não estou lembrado. Tá? Mas, enfim, tem até aula minha no YouTube aí falando dessa emenda à Constituição, que é a emenda que revolta o cidadão brasileiro. Entendeu? Por que é a emenda que revolta o cidadão brasileiro? É a emenda à Constituição que cria a DRU. O que é DRU? Desvinculação de receitas da União. O que a DRU permite? Permite ao Executivo Federal, todo mês, tá, ir na arrecadação da receita, da arrecadação da Seguridade Social e pegar quantos por cento? 30%. Todo mês a União vem aqui nesse dinheiro, ó, e pega 30% para ela gastar livremente. Desvinculação de receitas da... Olha o nome, desvinculação de receitas da União. Então, esse dinheiro aqui vai para onde, professor? Para o que eles quiserem. Entenderam? Então, vai para pagar juros, vai para pagar servidor, vai para pagar, né, enfim, as despesas que a União julgar mais necessárias. Tá? E detalhe, viu? Tem um detalhezinho. Em tese, tá? A desvinculação de receita da União, ela iria também, parte dela, para reformar as estradas. Entendeu? Entendeu? Iria ali também, junto com a CID, sabe a CID Combustíveis, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, tá? Ela, em tese, também iria ali para reformar as estradas, tá? Então, ó, o que eu sempre comentei muito, e essa coisa da DRU é antiga, viu? Antes era 20%. Isso é desde o governo Fernando Henrique. A gente está vivendo essa bagunça orçamentária desde o segundo mandato do governo Fernando Henrique, onde você tem um dinheiro que deveria ir para a saúde, que deveria ir para a Previdência Social e que deveria ir para a assistência social, mas chega o governo livremente e pega hoje 30%, tá? Antigamente era 20%. Ah, só que hoje a DRU fala de retirar 30%. Aí o que eu falo, ó, todas as vezes que você estiver, né, passando numa rodovia esburacada, ela para ela ter 30% a menos de buraco. Entendeu? Todas as vezes que você for atendido no SUS e demorou, sei lá, um determinado tempo, era para ter demorado 30% a menos. Entenderam? Então, assim, ó, todo mundo que trabalha no Sistema Único de Saúde ou que trabalha na Seguridade Social, em tese, era para ter 30% a mais de recurso. E isso ninguém explica. Na hora que você pega o orçamento, você consegue ver claramente que o rombo, ó, está aqui, ó. O causador do rombo é isso aqui. O causador do rombo não é a arrecadação previdenciária frente à despesa previdenciária. O causador do rombo principal está aqui, ó, a DRU, a desvinculação, né, de recursos, de receitas da União. Só que aí é o seguinte, enquanto você não revogar a DRU, você não consegue resolver o problema previdenciário. E aí, assim, ó, parece, não sei se vai ser aprovado. Se for aprovado, é um avanço. É uma coisa que tem que, assim, ó, se realmente isso acontecer, é um avanço. Parece que na proposta da reforma da Previdência fizeram uma emenda, um destaque, para você acabar com isso aqui. Porque é o ponto de partida.
Como é que você vai reformar alguma coisa que é desvinculada todo mês 30% para outra coisa? Não, então, peraí, a primeira coisa, acaba com a DRU. Acaba com a DRU e aí, beleza, agora vamos discutir o problema previdenciário. O que é necessário para a gente, ao longo dos anos, porque é sempre uma visão a médio e longo prazo, para ao longo dos anos a gente resolver o problema previdenciário brasileiro. Porque realmente a população vai envelhecendo. E quanto mais a população envelhece, mais você precisa gastar com previdência social. Agora, o outro problema não adianta só contar com o envelhecimento da população e a necessidade de aumentar a idade de aposentadoria e as contribuições. Eu também tenho que me preocupar com a formalização da economia. Entenderam? Porque quem trabalha no mercado informal não contribui para a previdência social. Então você pode, ao invés de resolver o problema, agravar o problema também. É por isso que eu falo, vai fazer reforma da Previdência, ela tem que ser muito bem feita, muito bem estudada. Primeira coisa é tirar isso aqui, muitas vezes fazer ela junto com uma reforma tributária e não de forma separada, porque está tudo intimamente ligado. Se eu estou falando de financiamento da Seguridade Social, é uma das principais despesas do país. Saúde, previdência e assistência social. Tá? Então, assim, ó, na minha opinião, tinha que fazer uma reforma da Previdência junto com a tributária. Entenderam? E não fazer de forma estanque. Porque na hora que você faz de forma estanque, você pode descobrir um santo de um lado, cobrir um santo de um lado e descobrir o santo do outro. Entenderam? Qual que vai ser o reflexo disso? Só no futuro a gente vai conseguir mensurar. Mas hoje, o cenário que a gente tem é esse. Você tem diversas fontes de financiamento, tá? E numa previdência em tese quebrada, vem a União todo mês e tira quantos por cento? 30%. Então, como é que você explica? Eu já tentei explicar isso para professores de fora, tá? Eles dizem assim, não estou entendendo. Como é que de algo quebrado vocês tiram 30%? Vocês estão aumentando o déficit. Eu falei assim, não é, contabilmente você está certo. Entendeu? Mas é o que acontece no Brasil. Você tem um sistema em tese quebrado que esse sistema em tese quebrado sempre gera 30%, entendeu? De receita desvinculada para a União. E a União meio que não pode deixar de contar com isso, porque o orçamento realmente é muito engessado. Então, se a União não tiver esses 30% aqui, ela tem que dar o calote nos títulos do Tesouro Nacional. Aí a gente entra naquela introdução que eu fiz na aula passada com vocês. Ou seja, o problema ele é real. É um problema complexo de resolver. Se você não tiver pessoas capacitadas, que entendam do problema para resolver o problema como um todo, vai descobrir um santo, aliás, vai cobrir um santo, mas para descobrir o outro. Daqui a, sei lá, próximo governo, a gente está discutindo reforma da Previdência de novo. Entenderam? Daqui a um tempo a gente está discutindo reforma da Previdência de novo, porque assim, é um problema estrutural que a gente tem e precisa de uma boa solução. Você precisa ter estudo técnico capacitado. A população brasileira está envelhecendo, o mercado de trabalho é cada vez mais informal. Para mim, esse é o problema principal. Porque quanto maior a base de formalidade do mercado de trabalho, maior é a arrecadação. Quanto menor o trabalho formal e mais informal, pior é a arrecadação. É só fazer conta. Se eu pego 20% de cada assalariado formal que tem aí, é receita que está indo parar onde? Nos cofres públicos para saúde, previdência social e assistência social. Agora, quanto menos assalariado eu tenho, quanto mais informalidade eu tenho, menor é a arrecadação previdenciária. Ou seja, o rombo está aumentando também em razão disso. Entenderam? O rombo não aumenta só em razão do envelhecimento da população e da idade mínima necessária para você aposentar. O rombo, ele aumenta por conta do alto índice de informalidade também da própria economia. Tá? Mas o concurso vai perguntar, eu só tenho 2 fontes de financiamento da Seguridade Social? Não. Eu tenho 2 fontes que são exclusivas da Previdência Social. Mas quando eu falo das fontes da Seguridade Social como um todo, eu tenho todas essas fontes previstas no artigo 195. Aí o que você tem que lembrar? É o dinheiro do patrão, é o dinheiro do empregado, tá? Receita das loterias e receita, recolhimento sobre o importador. Aí vem o concurso e pergunta, tá, professor, mas eu posso ter outras contribuições sociais? Posso. Posso instituir outras contribuições sociais
para aumentar ainda mais essa arrecadação. Ou seja, aqui a Constituição ela dá o formato básico. O que é o básico para você financiar? Saúde, previdência social e assistência social. São essas fontes de financiamento previstas aqui. Ok? Entenderam? Então, quando o concurso perguntar, vocês têm que saber na lata quais são. O concurso quer saber exatamente esses incisos. Aí começa a colocar contribuição que não existe. Ou começa a faltar contribuição na questão. Entenderam? Então, vocês têm que lembrar exatamente aqui, ó, dessas, né, 4 contribuições aí. A contribuição do patrão, a contribuição do empregado, as loterias e a contribuição do importador. Aí vem o parágrafo 1º. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando os orçamentos da União. Óbvio, né? Se é receita do estado, do município, eu, União, posso computar isso como receita da Seguridade Social? Não, a gente vive numa federação. E na federação os entes federados são dotados de autonomia. Então eu não posso contar com o dinheiro do outro, não. Dinheiro do outro é dinheiro do outro. A contribuição que o servidor da Prefeitura de Floripa faz para o município de Floripa é de quem? É do orçamento da Seguridade Social do município de Florianópolis. Tá? A contribuição que é feita para o Estado de Santa Catarina é do orçamento da Seguridade Social de Santa Catarina. Ah, mas quem paga os trabalhadores, os aposentados da iniciativa privada inteira é a União, competência da União. Quem que tem maior capacidade econômica? É a União. O sistema previdenciário é o regime geral de previdência social, que é mantido por quem? Pela União. Então, a União vai ter arrecadação suficiente para isso, como, de fato, em regra tem, não fosse os 30% aí da DRU. Né? Mas, enfim, então, ó, a União não vai meter a mão na receita previdenciária do município e do Estado. Basicamente é isso. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Ou seja, quando eu pego a lei do orçamento, eu encontro uma parte da lei do orçamento assim, ó, Seguridade Social. Como se fosse um título, entenderam? Um título da lei do orçamento. Só que aí, ó, eu discrimino. Quantos bilhões para a saúde? Quantos bilhões para a previdência social? Entenderam? Quantos bilhões, não sei se chega a bilhão, não, chega, quantos bilhões para assistência social? Chega assim, né? Quantos bilhões para assistência social? Tá? Então tá lá discriminadinho. Você quer saber? É só, você entra no Google hoje, dá lá, Orçamento 2018. Orçamento 2017. Você vai cair provavelmente no site lá da Secretaria do Tesouro Nacional e você vai ver exatamente quanto que foi. Quanto que foi o gasto com Seguridade Social. Aí você entra dentro do orçamento, quanto que foi saúde, quanto que foi previdência, quanto que foi, né, assistência social. Por causa da lei da transparência, isso está tudo hoje aí disponível. Qualquer um consegue ver e perceber e fazer as contas, inclusive, se desejar. Tá? Mas, enfim, então tem aí o parágrafo 2º. Tá? Ó, parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Vale a pena marcar, tá? Sempre foi uma questão de prova, mas uma questão lógica. Eu tenho uma empresa e eu participo de licitações. Ou seja, a administração pública me contrata. Faz sentido ela contratar quem deve para o INSS? Quem deve para o regime geral de previdência social? Não faz. Então eu tenho que apresentar lá a minha certidão de regularidade, minha certidão negativa de débito com relação às contribuições para a Seguridade Social. Mais do que lógico. Se eu vou receber dinheiro da administração pública, a administração pública não pode incentivar quem dá calote nela. Vocês concordam comigo? Então é uma questão, né, bem óbvia, bem natural. Mas direto, tá? Direto está em prova. Okay? A lei poderá, aqui, ó, isso que eu estava falando com vocês, ó, parágrafo 4º. Isso aqui, ó, não é taxativo, é exemplificativo, entenderam? Esse rol aqui. Eu tenho, né, essas fontes, mas olha só o detalhe, ó, parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1º. Então, eu posso ter outras contribuições sociais? Posso. Vou dar um exemplo, tá, gente? Assim, é impressionante como é que esse pessoal não acordou ainda.
Tem toda uma nova tecnologia aí, essa economia criativa voltada para a tecnologia. Eu mesmo sou exemplo. Tenho lá o meu canal no YouTube, não sei o quê. O que eu vendo? Eu não vendo nada, eu coloco aula de graça no YouTube. Na prática, eu estou exportando conhecimento para os Estados Unidos, eles organizam lá no banco de dados e os consumidores brasileiros importam. Tá? E quem paga tudo isso é o anunciante. O anunciante que coloca propaganda lá no Google, paga para o Google, tá? E aí você tem a arrecadação tributária toda em cima do Google. Só que todo mês vai lá o Google e deposita dinheiro para mim. Entendeu? Aí pergunta, quanto que você pagou de contribuição para a Seguridade Social, professor? 0. Paguei 0. Entendeu? Não, eu não arrecadei porque não existe fato gerador, né? Mas cadê uma contribuição social para financiar a Seguridade Social? Porque, ok, muito legal o que eu faço, dou aula de graça, democratizo o ensino, mas também tem um detalhe, né? Tem um lado perverso disso aí. Tá? Quantos cursinhos fecham? Quantas escolas deixam de existir? Quantos postos de trabalho deixam de existir pelo fato de eu pegar o meu conhecimento, exportar ele para os Estados Unidos, para o Google, e depois vocês importarem ele? Eu não pago a alíquota como importador, ainda bem, né? Mas tudo bem. Eu não pago a alíquota como importador e eu não pago nenhuma contribuição social. Tudo bem, o Google paga imposto pra caramba. Mas espera aí, gente, se eu tenho toda uma economia criativa hoje em dia, nada mais justo que na hora que o Google vai fazer o depósito ali para mim, na hora que vai ter a taxa de câmbio, a conversão, incidisse uma contribuição, sabe? Sei lá, 2%. Estou tendo desconto aqui de 2%, tá? Para contribuição para a Seguridade Social. Só estou dando um exemplo, que eu posso ter outras fontes de financiamento. Tá? Eu posso ter uma contribuição, por exemplo, sobre lucros e dividendos da empresa, que hoje no Brasil não existe. Né? O Brasil tem umas coisas assim, o Brasil gosta de copiar países exóticos do plano internacional. Né? Então, por exemplo, o único país, tá, no plano internacional, país de relevo, né? Vamos colocar assim, se bem que esse país que eu vou comparar não tem relevo, mas assim, né? O único país que não cobra, tá, tributação sobre lucros e dividendos, sobre distribuição de lucros e dividendos, é a Estônia. Então, o Brasil e a Estônia são os únicos países que não cobram, que não tributam lucros e dividendos. Se eu estou nos Estados Unidos, né, Meca do capitalismo liberal, e a minha empresa vai distribuir lucro, dividendo, então, chegamos no final do ano, estou feliz da vida, minha empresa lucrou, sei lá, $1 bilhão, tá? E aí tem 5 sócios. Eu vou distribuir $1 bilhão para os 5 sócios. Vai dar quanto? 250 milhões de dólares para cada sócio. Tem lá a alíquota. E não é baixa, não. Por que você acha que Bill Gates tem fundação, não sei quem tem fundação, o povo lá doa para a faculdade, para a universidade? Porque quando você doa esse valor que você doou, tudo bem, você não vai usar, mas a tributação em cima dele é menor. Então, o que o bilionário americano pensa? Quer saber? Ao invés de eu dar esse dinheiro para o governo, eu vou doar para Oxford não, para a Inglaterra. Eu vou doar para Cambridge, eu vou doar para o MIT, eu vou doar para Stanford. Porque aí, tipo assim, o dinheiro vai ser gasto pela universidade, tendo em vista esse trabalho benemérito, né, daquele bilionário. Por quê? Porque se ele for deixar todo o dinheiro para ser tributado pelo governo norte-americano, na hora que for ter a distribuição de lucros e dividendos, a União norte-americana vai pegar um valor. É assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, é assim na Alemanha, é assim na França, é assim em todo o capitalismo que se preza. O Brasil não, o Brasil não tributa lucros e dividendos. Então, beleza, estamos com um problema na Previdência? Estamos. Temos que aumentar a idade? Temos, porque a população brasileira hoje morre mais tarde. Tá? Tem que ter ali uma atualização das regras previdenciárias? Tem. Agora, existem outras formas de você cobrir eventuais rombos também. Então, por exemplo, você vai distribuir aí lucros e dividendos, né, dos bancos privados que existem no Brasil. Vamos colocar Bradesco e Itaú. Itaú Unibanco, que são os bancos nacionais. Né? Acho que foi o Itaú, se eu não me engano, foi distribuir ali lucros e dividendos, deu de 9 bilhões de reais, os 9 bilhões iam ser divididos por 3 pessoas. 3 pessoas vão ganhar 3 bilhões. Não pagaram 1 centavo de imposto. Não tem tributação.
Aí você fala assim, como assim? Entendeu? Por que ele não coloca, tipo assim, ó, vamos fazer assim, ó, vamos tributar só aqueles que forem distribuir mais de 500, sei lá, mais de 100 milhões. Vai ter uma tributa só esse pessoal. De 100 milhões para cima. O cara que distribuir mais de 100 milhões vai ter tantos % de tributação sobre lucros e dividendos. Você já resolve um pedacinho do problema, do rombo. E aí você vai tirando um pouquinho de dinheiro ali, um pouquinho de dinheiro, equilibrando as contas. Agora, qual que é o problema da atual proposta, né? A atual proposta, que praticamente desconstitucionaliza, tá? Retira tudo isso da Constituição e passa para a lei complementar, ela na prática, a cada R$100, tá, da arrecadação previdenciária, 87 é pago por quem ganha até 2 salários mínimos. Aí você fala assim, pô, esse povo está retirando dinheiro. Aí vem uma propaganda na televisão falando que a reforma da Previdência combate os privilégios. Entendeu? Combate. Ó, perceba assim, em nenhum momento eu estou negando. Tem que ter reforma da Previdência? Tem. Mas você tem que fazer uma reforma bem feita, justa. E não uma reforma que de cada R$100, 87 vem de quem ganha até R$2.000. Entendeu? O pobre vai ficar mais pobre e vai demorar mais tempo para aposentar. Fora os impactos econômicos que isso vai gerar na economia da pequena cidade brasileira, aquilo que eu já estava explicando na aula passada. Só que o concurso não vai entrar nessas consequências. O concurso quer saber o seguinte, ó, posso instituir outras contribuições? Posso. Posso tributar o professor Emerson Bruno, que recebe dinheiro lá do Google. Posso tributar o cara que distribui lucros e dividendos de R$3 bilhões. Ah? Então por que eu tenho que mexer no coitado que recebe até 2 mil? Por que eu não posso tributar, né, determinadas faixas de renda da população brasileira? Por que eu não posso tributar heranças? Sabe quanto que é o imposto, tributo sobre heranças nos Estados Unidos? 40%. Significa que se eu sou milionário americano e vou transmitir a minha herança, 40% vai para o governo. Você sabe quanto que é a alíquota máxima aqui no Brasil? E aí a alíquota é estadual, tá? São os estados que definem. 8%. A maioria dos estados brasileiros, todos esses estados aí que estão quebrados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, cobra 4%. Significa que se um milionário brasileiro vai transmitir a herança dele, tá, para os seus herdeiros, ele paga 4% de imposto. Lá nos Estados Unidos é 40%. Tá? Tem país na Europa que é 60%, 70%. Aí também, pô. Né? Aí você fala, pô, professor, mas já teve algum tipo de tributação? Os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra, era 90%. 90%. A meca do capitalismo mundial. Tá? Aí eu falo, o pessoal não estuda história, o pessoal não estuda a história da economia. Aí começa a vir aqui, não, tem que fazer reforma tributária, tem que fazer... Tem, mas tem que ser uma reforma tributária justa, tem que ser uma reforma previdenciária, o quê? Justa também. Vamos instituir contribuições sobre quem pode contribuir. Olha o que a Constituição fala, não tem que ter equidade na base de financiamento? Então vamos cobrar mais de quem pode mais e cobrar menos de quem pode... Hã? Exatamente. Não, no Brasil a gente está fazendo uma reforma onde a gente aumenta a desigualdade. Onde é que a gente está com a cabeça, entendeu? Assim, calma lá. Vamos criar contribuições, mas assim, ó, vamos quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Mas peraí, professor, vamos tributar todas as heranças? Não. Pega, sei lá, quem vai deixar mais de 20 milhões de herança para cima. Nisso aí você já tira boa parte da população brasileira. E vai somando, ó. Então, peraí, se a gente pegar aqui, ó, quem ganha mais de 20 milhões de herança, se a gente tributar com 20%, não vão, por exemplo, americano, vão tributar com 20%. Se eu tributar lucros e dividendos em tantos %. Se eu tributar essa economia criativa, essa nova economia que está surgindo aí em tantos %. Se eu tributar o Uber, por exemplo, entendeu? Vai dar quantos %? Vai juntando, junta dali, junta daqui, você resolve o problema previdenciário. E não dessa forma, como está sendo resolvido. Igual eu falo, está tudo no desespero. Nós estamos resolvendo no desespero. E resolver as coisas no desespero, em regra, não dá certo. Tá? Tomara que lá na frente dê certo, mas o cenário não é positivo. Virem servidores públicos. Eu falei, entendeu? Virem servidor público. Então, aqui, ó, parágrafo 4º, questão de prova. Posso instituir outras contribuições sociais? Posso. Esse dinheiro vai pagar o quê, professor? Pode pagar previdência, saúde, assistência social. São as chamadas contribuições
sociais. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, questão natural. Se eu vou aumentar os benefícios, o valor dos benefícios, eu tenho que falar de onde vem o dinheiro, entendeu? Eu não posso sair aumentando a despesa previdenciária sem falar de onde vem a receita. Não, entenderam? Então eu preciso ter essa responsabilidade aí. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. O que é o 150, inciso 3º, a linha B? Se eu instituo, tá, ou aumento um tributo no Brasil, qual que é a regra geral? Se o aumento aconteceu esse ano, só pode entrar em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Regra geral. As contribuições sociais não estão sujeitas a essa regra. Eu tenho que lembrar, na verdade, de uma anterioridade nonagesimal. Eu tenho que esperar 90 dias, entenderam? Então, vamos supor, eu criei uma contribuição para a Seguridade Social em fevereiro. Eu posso cobrá-la no mesmo ano? Posso. Eu só tenho que esperar quanto? 90 dias. Entenderam? Agora, eu instituí um novo tributo no Brasil, em regra. Instituí um novo tributo, ou aumentei um novo tributo. Quando que eu posso cobrar essa nova alíquota? 1º de janeiro do ano seguinte. Ok? Com exceção lá daqueles impostos que podem ter a tributação modificada por medida provisória. IPI, IOF, imposto de importação, exportação, imposto de guerra. Tá? Mas a regra geral é o quê? É o 150, inciso 3º, a linha B. Eu só posso ter a entrada em vigor daquele aumento, daquele imposto que foi, daquele tributo que foi instituído no dia 1º de janeiro. Tá? Então, ó, as contribuições sociais não seguem essa regra. Qual que é a anterioridade que uma contribuição social tem que ter? 90 dias. Então, ela só pode ser cobrada 90 dias depois. Beleza? Questão de prova também, tá? Importante aí nos concursos públicos. Parágrafo 7º. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes, né, de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma Santa Casa, eu tenho uma instituição beneficente, tá? Quando ela contrata alguém, ela paga 20% de contribuição patronal básica? Não, ela paga 0%. Entenderam? Então, as entidades beneficentes, elas são isentas da respectiva contribuição patronal. Então, elas têm aí esse benefício. Então, imagine uma Santa Casa, por exemplo, né, que é uma instituição beneficente ali, sem fins lucrativos. Então, quando ela vai contratar, ela não precisa pagar a contribuição patronal básica de 20%. Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meieiro e o arrendatários rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social, mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, é uma questão lógica. Eu sou pequeno produtor rural. Então, imagina que eu fui lá, tenho minha produção, as minhas couves, meu alface, meu feijãozinho, tá lá, né? Minhas couves, coisa bem mineira, minhas couves, entendeu? Mas enfim, né? Tenho lá a minha pequena produção rural. Beleza, eu vivo do que eu planto, tá? Eu vendo ali na porta da minha pequena propriedade rural? Não. Eu pego ali a minha produção e, sei lá, vou na venda da cidadezinha. Aí eu chego lá na venda da cidadezinha, eu não estou vendendo a minha produção para o dono do armazém, para o dono da mercearia, para o dono, né, para o feirante. Então, na hora que eu vendo, na teoria, né, na teoria você tem ali tudo formalizado. Então, eu vou contribuir enquanto produtor rural também para a Seguridade Social. Vai ter a aplicação de uma alíquota, ela é bem reduzida, se eu não me engano é 2,4%, não lembro, posso estar falando bobagem aqui. Aí você tem que ir lá na Lei 8.213, ou é a 212? Uma das leis previdenciárias que financiam a Seguridade Social, se eu não me engano é a 8.212. Tem aula do Tanaka, inclusive, de previdenciário no YouTube, para vocês assistirem. Professor Eduardo Tanaka é professor de previdenciário e um dos melhores do Brasil, de passagem também. Aí o que acontece? Você tem aí, ó, né, a contribuição do pequeno produtor rural. Na teoria ele paga.
Na hora que você tem ali a venda, você separa o dinheiro da Previdência Social. Na teoria, entendeu? Você separa o dinheirinho ali, né, para pagar a Previdência Social. É aquela história, todo mundo que trabalha e produz, contribui. Entenderam? Até mesmo o pequeno produtor rural, até mesmo o pescador artesanal. Ah, pesquei não sei quantas tainhas aí, ó. Vou ali no mercado público vender as tainhas. Em tese, você vai ter ali, né, uma arrecadação, uma determinada alíquota, que vai ser justamente para o pagamento, para, né, o financiamento da Seguridade Social. Tá? Todo mundo que trabalha e produz, contribui, porque todo mundo que trabalha e produz é equiparado a patrão. Tá? Todo mundo que é contratado também contribui. Tá? E além das outras fontes de financiamento. Tá? Então, cuidado com isso aí. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas nos incisos primeiros do caput desse artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Questão natural, ó, 20%, gente, que é a contribuição patronal básica, é a regra. Mas espera aí, uma pequena empresa paga 20%? Não paga. Uma empresa que é optante do Simples Nacional paga muito menos. Por quê, professor? Equidade. Eu preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Ou seja, a lei pode criar alíquotas diferenciadas? Pode. Tá? Uma pequena empresa, uma microempresa, mais do que justificado. Agora, um negócio que eu acho absurdo. Escritórios de advocacia que faturem até 4 milhões, tá, de reais por ano podem ser enquadrados no Simples Nacional. Tá? Aí você fala assim, um escritório de advocacia que fatura até 4 milhões, faz sentido ele ser considerado uma microempresa? Faz sentido ele ser enquadrado no Simples Nacional? Isso é renúncia de receita. Quando que criaram essa regra? No governo Dilma. Tá? Com um monte de benefício fiscal para diversas áreas de atividade. Aí depois o pessoal pergunta por que o caixa está quebrado, por que a União está quebrada, por que tem rombo na Previdência. Foram também dando tanto incentivo fiscal para áreas que não precisavam, que está aí, ó, você tem algo em torno hoje de 380, tá? 380 ou é 350? Ah, 380. 380 bilhões de reais de renúncia fiscal. Então, peraí, está faltando dinheiro, não está? Pega um percentual ali, ó, 10%. Vamos pegar 10% das renúncias fiscais e tirar. Tá? Eu já arrecado mais quanto? Mais 35 bilhões. Aí você vai, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho lá, você consegue resolver o problema do rombo. Tá? O problema é que nada disso está sendo feito. Você fala assim, parece que a gente não tem ninguém lá. Entendeu? Governo. A solução está prevista na Constituição, no Código Tributário, nas normas de administração financeira orçamentária. É só pegar e aplicar. É só pegar assim, alguém que tenha o mínimo de noção e falar assim, ó, não, peraí, vamos resolver o rombo brasileiro. Vamos reduzir os benefícios fiscais. Então, se eu tenho 380 de renúncia fiscal, vamos passar para 300. Vamos eliminar 80 bilhões de renúncia fiscal. Significa que vem 80 bilhões a mais para o caixa. Ah, vamos tributar lucros e dividendos. Mas de quem é? Ah, vai vir mais 20 bilhões. 100 bilhões. Tá? O rombo é 130, tá? O rombo do caixa, né? Fora o rombo da Previdência, estou falando só o rombo da despesa corrente, entendeu? O rombo, né, é 130. Opa, peraí, já achei 100. Ah, vamos tributar as grandes fortunas. Quando for ter transmissão de patrimônio de grandes fortunas aqui no Brasil, o imposto agora é 15%. Tá? Beleza. Fechei o rombo. Entendeu? Resolvi o problema. Resolveu o problema. Aí você fala, professor, quanto tempo isso demora? Por causa dessa regra aqui, ó, que a gente acabou de estudar, porque eu vou aumentar a alíquota, não vou? Então só pode entrar em vigor o quê? Em 1º de janeiro. Ou seja, nós estamos no ano em que isso deveria estar sendo aprovado. Entenderam? Para entrar em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte. E as contribuições sociais que eu citei ali, anterioridade o quê? 90º. Ou seja, 2019 era o ano da solução do problema. Entenderam? Só que não, você só está empurrando, só está aumentando, porque a economia só está cada vez o quê? Mais informal. Menos gente contribuindo. E aí vai.
Aí vai, aí você começa só a piorar a situação. Daqui a pouco a gente está em depressão. Aí tá depressão não só individual, econômica, entendeu? Então aí vai, aí fala. E as soluções estão aqui, ó, tá? Então beleza. Então aqui, ó, parágrafo 9º, as contribuições sociais previstas no inciso do caput desse artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferencial, já li, né, para vocês. É a questão da equidade. O 10, ó. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e as ações da assistência social da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos, questão natural. Parte desse dinheiro aqui não é para a saúde? Parte desse dinheiro não é para assistência social? É a União que vai administrar todo esse dinheiro? Não, ela repassa. Ela repassa para o estado, para os municípios, os estados repassam para os municípios. Lembra que saúde é a competência de todo mundo, né? Assistência social o quê? É competência de todo mundo. Então eu vou tendo ali os respectivos repasses. Está tudo regulado em lei. Tá? Parágrafo 11, ó. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1º, a linha A, e inciso 2º desse artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. O que significa isso? Quando eu tenho refis, ó, eu estou devendo para a Previdência Social. Aí vem uma lei lá perdoando as dívidas, fazendo um refis, um refinanciamento, algo nesse sentido. Tem um patamar. Eu não posso perdoar até um determinado... Aliás, eu posso perdoar até um determinado teto. E esse teto é definido o quê? Em lei complementar. Se a sua dívida já ultrapassou aquilo, sinto muito. Aquilo que ultrapassou você vai ter que pagar. Não pode entrar nas regras do refis. É aquela história, todo ano tem um refis. É outra coisa também que tinha que ser discutida. Porque, se todo ano tem um refis, eu vou sonegar. Ué. Aí você começa a criar o quê? Uma cultura de sonegação. Mas tudo bem. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividades econômicas para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos. Primeiro a linha B, que é essa aqui, ó, receita ou faturamento. Em inciso 4º do caput, o que é o quarto? O do importador, a contribuição do importador, serão não cumulativas. Ou seja, tem setor que paga essa contribuição, porque está importando, e também essa, que é sobre a receita ou faturamento. Tem setor que é uma ou outra. Tem setor que é só essa, ou então é só essa. Então a lei vai definir onde que eu tenho a não cumulatividade. Porque, em regra, é cumulativo. Entenderam? Em regra, se você é importador, você paga essa alíquota, mas também paga essa aqui também, ó, sobre receita ou faturamento. Na verdade, é o seguinte, você vai pagar duas vezes. Né? Não é que você está pagando. Os fatos geradores são diferentes, mas você está tendo duas contribuições. Mas o que o parágrafo está dizendo? Ó? A lei definirá os setores de atividades econômicas para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1º, a linha B e 4, serão não cumulativas. O que significa isso? Ó, vamos supor, importar máquinas e equipamentos. Importar máquinas e equipamentos é importante para uma economia. Porque, em tese, quando você importa máquinas e equipamentos, você está aumentando a sua produtividade. Então, você está melhorando a economia. Então, eu posso isentar o importador de máquinas e equipamentos, tá, dessa contribuição sobre a importação. Então, ele não vai pagar essa, mas vai pagar essa, entenderam? Então, vai ser o quê? Não cumulativo. Eu posso ter, né, essa situação aí. Vai depender muito do setor e da lei que regulamenta. E o 13, ó, aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, né, da contribuição incidente na forma do inciso 1º, a linha A, pela incidente sobre a receita ou faturamento. É o caso, por exemplo, de pequenas empresas. A pequena empresa não tem essa alíquota de 20%. O optante do Simples Nacional, a alíquota é bem mais reduzida. 8%, se eu não me engano. Agora, se eu não me engano, é 8%. Tá? Mas, enfim, posso estar errando aqui. Ó. Eu tenho uma alíquota bem mais reduzida. Em contrapartida, se eu tenho uma grande receita ou um grande faturamento, eu pago mais. Entenderam? Então, assim, ó, eu tenho um benefício mensal, mas quando eu também faturo bem e tenho, né, uma receita maior, eu acabo pagando mais. Entenderam? Então, isso vai ser mensurado de forma que você tenha um equilíbrio ali, né, e não cause um problema de caixa para a Seguridade Social. Então, ó, com isso aí a gente termina essa parte que é importantíssima.
Que essa parte do financiamento. Perguntas sobre reforma da Previdência, provavelmente elas virão aqui, ó, que é no financiamento da Seguridade Social como um todo. É claro que a gente ainda vai estudar a Previdência Social e ver alguns pontos importantes ali da Previdência Social. Só que o grosso das questões, se vocês pegarem bateria de concurso aí, vocês vão ver que é o seguinte, é 194 e 195. Inúmeras questões. 194, os princípios da Seguridade Social. E o 195 o quê? O financiamento da Seguridade Social. Tá? E por fim, percebam, ó, as soluções estão todas na Constituição. Não precisa criar lei para nada. É só, é o que eu falo assim, ó, tem hora que a gente acha que o nosso problema é legislativo. Nosso problema, sabe o que é? Gestão. Administra com as regras que tem. Administra direitinho para você ver se não dá certo. Se administrar direitinho, dá certo. Ah? E opa, administrou direitinho, não deu certo, continua tendo rombo. Aí, peraí, cara, existe um problema estrutural. Nós precisamos corrigir esse problema estrutural. Então vamos discutir ele com calma. Peraí, vamos lá ver quem que vai pagar, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Tá? Vamos garantir esse colchão de seguridade social, tá? E não simplesmente aumentar a idade mínima para a aposentadoria, aumentar a alíquota de contribuição, tá? E obrigar que, em regra, quem aposentaria hoje com 58, 59, passe a se aposentar com 65. Tá? E se for na integralidade ali, já tem gente fazendo o cálculo que dá 75. Entendeu? Aí você fala assim, não se preocupa não, todos nós vamos aposentar. A gente vai morrer e aposentar. Entendeu? Sabe? Pois é, eu falo assim, ó, o negócio é virar servidor público, gente. Virem servidor público, começa a ter investimento ali, investimento lá, vai por conta própria, tá? Mas tendo uma boa remuneração no setor público. Porque o futuro da iniciativa privada para quem é empregado é triste. É triste mesmo, para não falar tenebroso. Tá? Então, assim, a tendência é você piorar na parte ali de Seguridade Social. Beleza? Ó, a próxima aula a gente continua aí falando de saúde, previdência social e assistência social.